preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Eu quero ficar aqui no versículo 14, uma palavra que a gente fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nós, como cristão ainda, todas as experiências que nós temos com Deus, se for boa, a gente ultrapassa os limites, né? A gente fica eufórico, né? A gente não desfruta da bênção, a gente ganha 100 pila, a gente já 100 reais, fica faceiro, né, Letícia? E é bom, que se veio de Deus, é maravilhoso. Se a gente é repreendido, a gente se fecha. Se dá alguma coisa de errado na nossa vida, aquele dia já estragou, você já não tem mais paz, você reclama, eu reclamo. E eu quero dizer assim, para falar um pouquinho do encontro, Deus abençoou o povo assim, eu sempre nos últimos encontros, eu falei com os líderes ali que tiveram nessa viagem como servos do Senhor ali que auxiliaram. Eles me disseram que todo mundo tinha dinheiro, poucos irmãos precisavam de auxílio. Eu fiquei assim pensando nos outros, estava uma bagunça. Sempre tinha falta. E esse que o Senhor trouxe a direção para a gente colocar em ordem, abençoou os irmãos também. Que bênção, né, irmão? Mas no meio de tudo isso, muita murmuração, muita reclamação. De quem? Das ovelhas velhas. Aí eu fui conversar com os novos. Eles estavam acolhidos pelo Senhor. Para eles estavam tudo certo, mesmo que deu erro, o senhorzinho que deu o problema, fui conversar com ele, ele ficou muito sem jeito. Quem é que quer passar por uma situação dessa, irmão? Quem é que quer passar por uma situação dessa? E aí eu digo para ti, quem é que está e pode dizer assim, isso não vai acontecer comigo? Alguém pode garantir isso? E por que a gente não consegue aceitar isso quando alguém está passando e reconhecer que a pessoa precisa de ajuda? Ter misericórdia, ter compaixão. O Senhor diz que todas as coisas é Ele que efetua, Ele que faz. E aí os velhos falam coisas na presença dos novos que entristece o espírito, irmão. Então, eu não sei o que Deus vai falar contigo. Eu sei assim que eu agradeci Deus por eu ter obedecido a direção que Deus trouxe. Eu agradeci Deus porque Deus abençoou os irmãos. E eu falhei em uma coisa. E eu até quero pedir os irmãos que foram com o micro, eu quero ressarcir a diferença. Eu falei com alguns irmãos que foram de micro e estava tudo certo.
Mas eu cobrei, nem me toquei nisso, foi cobrado o mesmo valor. E eu sei que muitos irmãos velhos abriram as suas bocas para jogar o mau cheiro. E eu quero, assim, pedir para esses irmãos que estão me ouvindo também, que entraram, que foram no micro, vou fazer a conta de quanto seria a passagem e vou estar ressarcindo os irmãos que foram. Eu sinto isso do Senhor porque o Espírito precisa te constranger. Deus nunca deixou faltar nada aqui. Nunca, irmão. A penúltima vez, o Senhor pagou um ônibus grande, praticamente, que houve desistência na última hora e o ônibus teve que ir, eu contratei. Nem que vai vazio. Mas a palavra foi dada. Mas não murmurei, irmão. O Senhor proveu. Não deixou faltar. E é um compromisso que eu tenho com a pessoa. Então, essa murmuração aqui, eu fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Porque quando tu murmura, tu gera contenda entre os irmãos. Se o irmão que estava crescendo na fé, ele, puxa, porque vai ouvir era para se espelhar no irmão mais velho. Sejam meus imitadores, diz o apóstolo. Olha para mim e faça como eu estou fazendo, porque eu estou fazendo como Cristo fez. E a gente falha, irmão. E o pior, a gente não tem arrependimento para reconhecer isso. E eu estou falando aqui, e o sentimento que está no teu coração é de rebelião. Então, que nós sejamos luzeiros para os gentios. E para os nossos irmãos, sejamos uma peça-chave para a edificação do corpo de Cristo. Eu nunca falei para vocês aqui que eu sou perfeito, mas tudo aquilo que Deus me mostrar que eu erro, eu vou acertar. Não importa o que seja, irmão, eu vou acertar. E isso foi uma coisa que eu não tinha me tocado, mas eu quero que os irmãos que foram, vou pegar a listagem ali com o Ronaldo. O Ronaldo me passa todos esses nomes e eu vou entrar em contato com todos eles, vou fazer a conta e vou ressarcir esse valor para os irmãos. Queria deixar aqui publicamente, falando para os irmãos, porque eu também errei publicamente. Amém? Então, irmãos, que no próximo encontro nós possamos lutar para 2 ônibus. Grande. E não se importa com o que vai acontecer. Porque se nós não tiver paciência com os mais fracos, como é que nós vamos ter compaixão, vamos ter comunhão com o Senhor? E eu fiquei pensando essa tarde, irmãos, e esta manhã, lendo uma coisa e o Senhor me trouxe algo assim. Se alguém viesse e derramasse azeite na tua cabeça hoje, um óleo, como é que tu ia ficar? Chegasse em você assim e derramasse um óleo na tua cabeça. Qual seria a tua reação? Chegasse assim, pegasse o de óleo aqui e derramasse tudo na tua cabeça, assim, uma porção grande assim. 300 denários. Bastante óleo. Quem é que ia gostar, irmão? E eu fiquei pensando em outra coisa. Que aquela mulher chorando com as lágrimas, passando os cabelos nos meus pés. Qual seria a tua reação? E aí nós paramos e analisamos como nós estamos diante de Deus. Só no eu lembrar de alguém chorando nos meus pés e passando os cabelos. Analisa, irmão. Quanto que nós precisamos crescer em vida ainda? Quanto que nós precisamos amar Cristo? Porque o Senhor
olhou para aquela mulher e disse: isso aqui vai ficar escrito até o último dia, para todos conhecerem. Porque o que essa mulher fez é para ficar registrado. O sentimento dela era de amor por Cristo. E o Senhor não se... Eu fiquei imaginando, né? De certo, ele fez um milagre ali, tirou aquele óleo, né? Fiquei imaginando a cena de você, ele está todo banhado de óleo. Analisa como nós estamos. Se nós amamos mesmo nossos irmãos. Quando alguém vem chorar aos nossos pés, vem reclamar, como é que nós se sentimos? Vem colocar as dificuldades. Como que eu vou agir diante disso? Será que nós amamos Cristo, irmão? Amém? Então, amados, eu e você estamos em falta com o Senhor. Nós precisamos, assim, abrir o nosso coração e confessar para o Senhor os erros que a gente tem cometido e tem gerado prejuízo para o reino de Deus. Quando eu gero prejuízo para o meu irmão, eu estou gerando prejuízo para o reino de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Os irmãos aí da Santa Ceia. A irmã Aline aí fazer o louvor. Pode? A Letícia também pode acompanhar, né? Irmão Oswaldo, fazer oração, irmão. Deus abençoe ricamente os irmãos. Boa noite, igreja. Deus abençoe. Possamos fechar os nossos olhos, nos colocar diante de Deus, né? Confessando ainda pecado, reconhecendo os nossos erros, as nossas falhas e agradecendo a Deus pelas oportunidades. Querido amado Deus, louvado é teu nome, santo és tu, ó Deus, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tem nos guardado, Deus, o Deus que tem colocado a esperança em nosso coração, Deus. Obrigado, Senhor, por cada vaso que esta noite veio à tua casa, Deus, para te apresentar, Deus, louvores, adoração, agradecimento, ó Deus. Perdão pelas vezes, ó Deus, que nós só viemos para buscar, ó Deus, quando na verdade temos que ser gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa o corpo de Cristo, os irmãos que não estão congregando, Deus, que estão afastados, que se arrependam também e voltem, ó Deus, porque muitas vezes, ó Deus, culpamos as pessoas, mas não olhamos para os nossos erros, ó Deus. E Tu diz que nós temos que confessar os nossos pecados, consultar as nossas fraquezas, ó Deus, e invocar o Teu santo nome. Ó Senhor Deus, que possamos ter comunhão todos os dias, Deus, contigo, mais comunhão na palavra, Deus. Repreenda, Deus, agora tudo aquilo que não é Teu, ó Deus. Traga a alegria do Espírito e possamos sair daqui, Deus, renovados, ó Deus, e entender, ó Deus, que viemos buscar o verdadeiro alimento. Eis que apresentamos aqui, Deus, o pão e o vinho representado pelo suco, ó Deus. Consagramos a Ti, ó Deus, quebra todo jugo, toda maldição que se lançaram sobre esses alimentos, ó Deus. E que nesta noite, ó Deus, possamos receber curas, ó Deus. Possamos ser transformados e edificados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Todos estão convidados a cear, os irmãos podem iniciar aqui pela frente hoje, amém? Amado Pai Celestial,
calçado da paz. Agradeço-te, Senhor, por não precisar carregar nenhuma ansiedade ou sofrer perturbações. Obrigado por me teres convidado e também me revelado que eu posso chegar até ti em oração, compartilhando minhas fraquezas e contemplando a beleza do agir interior que tu faz. Ensina-me a esperar em tua presença até que a paz interior me excede entendimento humano. Tome o lugar da ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Ensina-me a esperar em tua presença até que a paz interior que excede entendimento humano tome o lugar da ansiedade que habita em mim, que habita em mim. Tomo posse do calçado da paz. É tão bom a paz que me traz, Senhor. Amém, irmãos. Vamos orar então. Agradecer ao Senhor, por esse dia, por esse momento que tivemos na presença dEle. Que tenhamos mais momentos assim, irmãos. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que tu tens feito já por nós, Senhor Jesus. Por nos guardar, Senhor Jesus, mesmo nós não sendo obedientes, Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, queremos entregar essa semana em tuas mãos, Senhor Jesus, entregar os irmãos, Senhor Jesus, as enfermidades, Senhor Jesus, que tu já curou, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos ter uma semana na tua presença, Senhor Jesus, que venhamos ter vontade de te buscar quem está sem vontade, Senhor. Que tu venha colocar o verdadeiro amor de volta no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos te buscar e entregar todos os nossos pesos, Senhor Jesus, a ti, para que tu possa carregar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu entrego esse dia a ti, Senhor, esse culto. Dou toda a honra e toda a glória a ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. O nome desse louvor é Quem Quiser Jesus. Amém? Quem quiser seguir a Jesus, que se negue e tome sua cruz dia a dia. Quem quiser seguir a Jesus, que se negue
e tome sua cruz dia a dia. Nem só de pão vive o homem, mas o que sai da boca do Senhor é espírito e vida. Eu quero me humilhar, pensar só em Deus, viver pra Deus, é o que Ele quer pra minha vida hoje. Me negar e me renunciar, me desapegar do velho homem, pensar só em Deus, viver pra Deus, é o que Ele quer pra minha vida hoje. Me negar e me renunciar, me desapegar do velho homem pra amar a Deus, pra amar a Deus. Ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Escuta, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Porque tu tens sido meu refúgio, torre forte diante dos inimigos. Porque tu tens sido meu refúgio, torre forte diante dos inimigos. Livra minha alma dos meus inimigos, livra minha alma